911, what's the emergency? There's 75 men around our building and they're shooting at us in Mount Carmel. Tell them there are children and women in here and call them. ATF, you boys are wrong. And if there's any question whatsoever that kids or women are involved, damn you, I tell you what, you keep your damn gun in your holster. He was charismatic with the gift of the gab. He charmed families using his biblical teachings, luring disciples from all around the world. David Koresh was a self-proclaimed prophet, believed that he was appointed by God to bring about the end of the world. There is a battle between good and evil, between every individual and themselves, between what's right is right, it's Christ, and what's wrong is wrong, that's the devil. He transformed this quiet Texas pasture into a valley of death, and in doing so turned an obscure, peace-loving religious commune into one of the nation's most violent and dangerous cults. Branch Davidians believe in the second coming of Jesus Christ and a day of judgment in which God will punish the wicked and reward the good. David Koresh long declared himself Jesus Christ, but his twisted religious vision mixed the word of the Lord with heavy weapons, and he prepared his devoted disciples for a violent ending in which he would be resurrected and they would rule the earth. They come in here with a gun, and they start shooting at us, what would you do? They were met by a hail of gunfire, killing 4 of the agents and wounding over a dozen others. Who led his followers into a 51-day standoff with federal authorities. Antes de começar, já deixa o like que ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta o que achou. Eu quero muito saber a sua opinião. Antes de tudo, é importante entender a origem da seita. Os ramos davidianos surgiram em 1935, como uma dissidência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles acreditavam que viviam os últimos dias da Terra e esperavam a chegada do Armagedon, o confronto final entre o bem e o mal. Assim, para se preparar para o dia do julgamento final, os membros do ramo davidiano se isolaram do mundo exterior em um grande complexo rural perto de Waco, no Texas. O local era conhecido como Monte Carmelo. Com o tempo, a liderança passou por diversas mãos até que, nos anos 1980, apareceu Vernon, que mais tarde mudaria seu nome para David Koresh, que aos poucos foi se envolvendo com religião. Aos 20 e poucos anos, começou a ter visões. Dizia ouvir a voz de Deus e, com carisma e fala mansa, foi ganhando seguidores que acreditavam que ele era um profeta ou mensageiro de Deus. Ele alegava ser o único capaz de decifrar os 7 selos do Apocalipse. Se dizia escolhido por Deus e acreditava ser a segunda vinda de Cristo, destinado a dar início aos eventos que culminariam no fim do mundo. Convenceu muitos de que ele era o Cordeiro citado no livro do Apocalipse, aquele que abriria os selos do fim dos tempos. Em 1981, David se juntou aos ramos davidianos, no rancho Monte Carmelo. Mas em 1983, começou uma disputa de liderança com George Roden, filho do líder da época. A maioria ficou do lado de George, e David foi expulso com seus seguidores, que passaram a viver em condições precárias. Em 1987, David tentou retomar o rancho à força, armando um ataque, mas a polícia impediu e todos foram presos. Mesmo assim, ele e seus seguidores foram absolvidos da acusação de tentativa de homicídio. The bitter struggle between George Roden and David Koresh was involved in a deadly dispute for control of the Branch Davidian sect. Even then, his enemies were saying this self-proclaimed son of God was closer to Satan. Em 1989, George foi preso por assassinato e perdeu o controle do local. Sem pagar os impostos, o rancho foi colocado à venda. Foi então que David e seus seguidores conseguiram juntar dinheiro e comprar o Monte Carmelo. Então, definitivamente, ele se tornou o líder da seita. Ali viviam cerca de 130 pessoas, com regras rígidas e vivendo do seu próprio modo de vida. A estrutura incluía dormitórios,
depósitos de armas e salas de oração. Testemunhas e ex-membros relataram que David controlava tudo, desde o que as pessoas comiam até quem podia se casar com quem. Ele era o centro da verdade e tudo era baseado na fé cega. Ele afirmava que tinha o direito espiritual de manter relações sexuais com qualquer mulher do grupo, inclusive com menores de idade, que engravidavam. Além disso, dizia que os filhos nascidos dele seriam os guerreiros do fim dos tempos. Ou seja, para ele, as crianças criadas dentro da seita eram parte do exército divino. Para montar esse exército, ele também coletou armas e munições em preparação para o apocalipse, mantendo um arsenal na propriedade, inclusive com explosivos. Essa mistura de crença num líder salvador, dominação sexual e apocalipse criou um ambiente fechado, fanático e altamente controlado. E foi justamente esse complexo que se tornou o palco de um dos confrontos mais marcantes da história americana. A ATF, Agência Americana de Fiscalização de Armas, Álcool e Tabaco, começou a investigar David depois que recebeu denúncias sobre violência sexual contra menores, acúmulo ilegal de armas automáticas, explosivos e doutrinação de crianças. Então, no dia 28 de fevereiro de 1993, a ATF tentou cumprir um mandado de busca. Resultado, ao tentar entrar, foram recebidos com tiros. O que os agentes não sabiam era que os membros da seita já os esperavam. Minutos antes, uma equipe de reportagem abordou um carteiro na estrada, pedindo informações sobre como chegar ao complexo. O carteiro estranhou a situação e perguntou por que estavam procurando o local. Os repórteres, então, revelaram que a ATF iria cumprir um mandado de busca. O que eles não sabiam era que o carteiro era um dos membros davidianos, que imediatamente voltou ao complexo e avisou o que estava prestes a acontecer. Assim que os agentes chegaram armados, houve um intenso tiroteio, e não fica claro de que lado começou. No confronto, 4 agentes da ATF e 6 membros davidianos morreram. O líder foi atingido por disparos e ficou ferido. Durante o tiroteio, um dos membros da seita ligou para a polícia informando que havia crianças e mulheres na casa e pedindo que parassem de atirar. 911, what's your emergency? There's 75 men around our building and they're shooting at us in Mount Carmel. Tell them there are children and women in here and to calm down. Era o começo de um cerco que duraria 51 dias, o mais longo da história dos Estados Unidos. Com agentes mortos e 16 feridos, as autoridades decidiram que o FBI deveria assumir o comando. Então o FBI cercou completamente o complexo e iniciou as negociações com David. Inicialmente, elas deram certo. Durante semanas, os negociadores conseguiram a rendição de 14 adultos e 21 crianças, levando suprimentos em troca e permitindo que David fizesse sermões transmitidos no rádio. Era o começo de um cerco que duraria 51 dias, o mais longo da história dos Estados Unidos. David, no entanto, era imprevisível. Às vezes dizia que se entregaria, outras vezes recusava e afirmava que Deus ainda não tinha lhe dado permissão. Koresh has been playing loud rock music, exploding into tirades on the phone with the FBI. There's nothing to suggest he's giving up soon. O FBI enviou uma câmera filmadora para o grupo para que gravassem uma mensagem e fosse possível traçar um perfil psicológico de quem eles estavam lidando. Foi então que David gravou uma mensagem. You got an argument with me, you catch me on the side of the road somewhere, you come and argue with me. You come point guns in the direction of my wives and my kids, I'll meet you at the door anytime. Com os dias se passando, a ala tática decidiu acelerar a rendição com pressão psicológica. Colocaram para tocar em volume altíssimo trombetas, ruídos altos, sons de bombardeios aéreos e telefone tocando. Uma mistura de som e luzes à noite para impedir o sono dos membros. Nada adiantou, e a pressão só aumentava. As negociações passaram a focar na tentativa de tirar as crianças do local. Com a pressão psicológica, as tratativas falhavam. David se recusava a deixar, segundo ele, seus filhos saírem. Para pressionar ainda mais a rendição, cortaram a energia.
privando os membros de aquecimento e luz, e bloquearam os suprimentos como água. No dia 19 de abril, por volta das 6 da manhã, o negociador do FBI ligou para o complexo e informou eles que estavam prontos para usar gás lacrimogêneo, mas que não entrariam. A ideia era forçar os ocupantes a sair. Com essa informação, em vez de sair, os membros, armados e abastecidos, começaram a se preparar para um possível ataque. 2 tanques de guerra se aproximaram do complexo, abastecidos com gás lacrimogêneo. Eles passaram por cima de carros dos membros, destruindo tudo. Quando chegaram mais perto, foram recebidos com tiros, o que não afetou os tanques, que iniciaram a operação com gás lacrimogêneo, para forçar a saída dos ocupantes. Mas os davidianos estavam preparados. Eles tinham máscaras de gás. Mesmo com elas, alguns relatam que o gás causava uma sensação de queimadura na pele. Como não surtiu efeito, ninguém saiu de lá. Mais 4 tanques foram enviados em direção ao complexo, disparando mais gás. Os adultos que usavam máscara conseguiam suportar o gás, mas as crianças estavam sem proteção. Não haviam máscaras infantis. Elas eram enroladas em toalhas ou cobertas pelas mães. Meia hora depois do início da operação, sem sucesso na rendição, os tanques começaram a derrubar as paredes do complexo para jogar o gás mais para dentro. David disse às mulheres e crianças para irem para o subsolo, onde havia uma câmara subterrânea. Essa câmara era o lugar mais seguro, feita de concreto, ao contrário da casa, que era de madeira. Horas depois, perto do meio-dia, um incêndio começou dentro do complexo. 3 focos simultâneos de fogo se espalharam rapidamente, impulsionados por ventos fortes. Pouquíssimas pessoas saíram, ao todo apenas 9. O fogo destruiu o prédio em menos de 20 minutos. Quando as chamas foram controladas, o horror foi revelado. Cerca de 80 membros davidianos morreram, incluindo 25 crianças, 2 mulheres grávidas e o líder David, que foi encontrado com um tiro na cabeça. A maioria faleceu por inalação de fumaça e fogo. Meses depois, membros sobreviventes foram indiciados por posse ilegal de armas de fogo e auxílio no assassinato de agentes federais. Quando o caso veio a público, gerou fortes críticas e questionamentos contra o FBI. As principais perguntas eram: por que usar táticas agressivas com um grupo que incluía tantas crianças? E também o debate girou em torno de quem iniciou o incêndio. Children are dead because David Koresh had them killed. There's no question about that. He had those fires started. He had 51 days to release those children. He chose those children to die. O governo afirma que foram os próprios davidianos e apresentou algumas provas. Uma delas foi obtida por meio de uma escuta, instalada em uma caixa de papelão que levava leite ao complexo. Em uma das gravações, um membro dizia que David havia dado ordens para iniciar o incêndio. David disse que precisávamos do combustível. Já foi espalhado. Só acenderemos o fogo quando eles vierem com os tanques, entendido? Sobreviventes disseram que o fogo foi uma reação desesperada às ações do FBI. Outros apontam para possíveis ações do FBI que teriam causado o incêndio. Também se discutem as táticas de pressão psicológica usadas pelo FBI, que só aumentaram a tensão entre os davidianos e o governo. Psicólogos analisaram as ações contra David e, mesmo com um perfil psicológico traçado, a abordagem foi errada. Por exemplo, mostrar quem manda alguém maníaco por controle só piora a situação. Quando ele perde o controle, o conflito se agrava. O cerco de Waco alimentou teorias da conspiração e o ódio ao governo federal. Para grupos extremistas de direita e milícias patriotas, para eles, Waco foi mais uma evidência de que o governo estaria disposto a usar o seu poder contra o próprio povo. Um desses extremistas era Timothy McVeigh, um veterano do exército de apenas 24 anos, influenciado por ideias radicais que circulavam entre milícias armadas, supremacistas brancos, fundamentalistas religiosos e conspiracionistas libertários.
Exatamente 2 anos após o cerco, no dia 19 de abril de 1995, Timothy cometeu o atentado de Oklahoma. Foi um ato de terrorismo contra um edifício no centro da cidade. Ele disse que sua principal motivação foi a injustiça do cerco de Waco. Queria vingança pelo que considerava um massacre promovido pelo Estado. No ataque, 168 pessoas morreram e mais de 680 ficaram feridas. O caso de Waco não foi apenas um confronto entre um líder religioso e as autoridades americanas. De um lado, tínhamos um homem que se dizia o escolhido de Deus, que manipulava e dominava seus seguidores com discursos e práticas abusivas. Do outro, um governo que, ao tentar agir, cometeu erros táticos e éticos, colocando em risco a vida, especialmente de crianças. Foi o ponto de colisão entre fanatismo, autoridade e falhas humanas, de todos os lados. E você, já conhecia essa história? O que pensa sobre a atuação do FBI e sobre o poder de líderes religiosos como David? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se cuidem e até logo!